Então, pessoal, nós vamos fazer aqui a prática, né, que envolve a parte de osciloscópio, né, leitura de sinais elétricos. Então, na hora de você utilizar o sinal elétrico, né, o que define ele ser de corrente alternada, né? Na verdade, o fato do sinal ser corrente alternada não quer dizer que ele é somente senoidal, né? O que caracteriza o sinal ser de corrente alternada, na verdade, é a inversão da polaridade e não a sua forma. Tá? Então, corrente alternada, nós temos aí diversos modelos. Aí tem o exemplo aí de uma onda senoidal, uma onda quadrada e uma onda triângulo, né? Essas ondas são as mais utilizadas aí para fazer ensaios na parte de eletrônica, tá? Mas só para a gente deixar bem claro que corrente alternada tem essa característica de ser qualquer sinal elétrico que faça a inversão da sua polaridade. Nos laboratórios, quando fazemos as práticas, o equipamento que é utilizado mais comum é o gerador de função, né? O gerador de função tem a característica de você gerar essas principais formas de onda, né? Como eu falei, senoidal, quadrada e triângulo. E tem também a onda TTL, né? Que a onda, no caso, não é senoidal, né? É uma onda de amplitude positiva, hein? Só que, no caso, sem a inversão, né? Mas com o sinal de 0 a 5 volts, que é o sinal TTL, né? Mas o gerador de função tem característica de gerar esses sinais para nós, para fazer os ensaios, tanto em circuito elétrico como em eletrônica analógica, por exemplo, né? E o equipamento que a gente utiliza na prática aí nos laboratórios são chamados osciloscópios, né? Que fazem a leitura do sinal e mostra na tela do seu visor a característica daquele sinal, né, em amplitude e em frequência. Então dá para a gente fazer a leitura desses sinais. Nesse momento que a gente está de modo remoto, eu vou estar utilizando, né, como eu não tenho esses equipamentos aqui comigo, eu vou estar utilizando outro equipamento para a gente fazer um ensaio. Eu tenho esse aqui em casa, né, esse aqui é um dispositivo da Analog Device, e ele se comunica com o computador, então é como se eu tivesse um gerador de função e o osciloscópio em casa, por exemplo, né? Porque esse equipamento você consegue gerar sinais, esses sinais principais que eu comentei, e também fazer a leitura deles, tá? Então esse é um modelo aí que tem da Analog Device, tem diversos, tá? Tem vários equipamentos hoje que você consegue gerar sinais elétricos, né? E fazer leitura na prática, e também tá utilizando ele para outras atividades, tá? Então eu vou estar utilizando esse aqui. Ele tem uma característica aqui, ó, de um sinal, ele tem uma fonte fixa de mais ou menos 5 volts, ele consegue ler sinais de mais ou menos 20 volts e gerar sinais de mais ou menos 5 volts, né? Então ele tem essa característica, a frequência dele não é tão alta, frequência de trabalho, mas dá para a gente fazer alguns ensaios estando em casa, né? Então o circuito que nós vamos estar utilizando é um circuito igual a esse, tá? Eu montei onde tem a fonte AC aí, seria o gerador de sinal, tá? Ele vai gerar sinais, nós vamos fazer a simulação de um sinal senoidal, quadrado e triângulo, né? Simulação não, nós vamos gerar o sinal na prática. E eu vou ler ele, né? Para a gente poder visualizar, eu vou colocar aqui dois resistores de 12K e vou pegar a tensão bem no meio deles, ou seja, eu vou pegar a metade da tensão gerada. Então a ideia aí é que nós fazemos aí o sinal, né, e possa tá lendo ele posteriormente. Então aqui, pessoal, esse aqui é o circuito que nós vamos estar mexendo. Ó. Então aqui eu tenho dois resistores de 12K em série, eu estou pegando a tensão no meio deles, né. Então esse aqui é o nosso módulo, né, da Analog Device, que está gerando e está lendo também o sinal que está sendo enviado. Só para vocês conhecerem, ó, deixa eu só tirar aqui, eu fiz só um módulo, né, uma caixinha, só para facilitar, ó, somente para poder ficar mais fácil o acesso e ficar mais apresentável aqui, né. Então eu estou fazendo leitura, estou medindo essa parte aqui, ó, eu estou gerando o sinal, né?
Então estou pegando a saída que ele gera o sinal, canal 1, e aqui é o GND. E desse lado aqui, ó, eu estou lendo no osciloscópio, que ele tem 2 osciloscópios, eu estou pegando o osciloscópio 1. Então estou lendo aqui no meio dos 2 resistores, né? E a parte negativa do osciloscópio, né, eu tenho que colocar junto ao terra. Então esse é o circuito. Então inicialmente aqui, ó, eu já estou conectado aqui na minha tela, né? Ó, esse é o módulo M2K da Analog Device. Então o que eu vou fazer aqui? Nós vamos pegar aqui, ó, eu tenho aqui o gerador de função, tá? Então nesse caso aqui o gerador ele é feito dessa forma, né? Ele é apresentado dessa forma, tem várias funções, né? Aqui é o gerador de sinal. E aqui eu consigo gerar sinais, ó, senoidais, onda quadrada e onda triângulo, tá? Que é os 3 sinais que nós vamos usar hoje, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui, ó, a amplitude, tá? Vou mexer na amplitude e na frequência, tá? Assim, eu não vou falar qual que é o valor, né? Vocês vão identificar para mim qual que é a frequência lida, tá? Então, só um exemplo, ó, vou colocar aqui a frequência de 1 kHz, um sinal de amplitude de 5 volts, tá? Então esse é o sinal que eu estou enviando. Então eu dou run aqui, ele acaba de mandar o sinal para mim. Eu venho aqui no osciloscópio agora, inicio o osciloscópio também, e aí eu consigo ler, tá vendo? Então o que nós vamos fazer, ó? Eu não vou falar qual que é a frequência, né, e qual que é a amplitude. Eu estou medindo o sinal aqui, né? Fiz só um divisor de tensão para que eu possa ler esse sinal. E aqui eu quero que vocês identifiquem para mim qual que é o período, a frequência, a amplitude pico e a amplitude pico a pico. Então, nesse caso aqui, por exemplo, né, ó, eu estou com uma base de tempo, ó, horizontal, 250 microsegundos, tá? Nesse caso aqui vocês viram, né, que eu estou gerando um sinal de 1 kHz, tá ok? Então, por exemplo, ó, quantos quadradinhos eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos de 250 microsegundos. Ou seja, se você somar aqui os 4 vezes 250, né, porque o meu período começa aqui e termina aqui. Então, somando os 4 quadradinhos vezes 250, eu vou ter 1 milissegundo. Então, 1 sobre 1 milissegundo é 1 kHz. Então, a frequência você viu que bateu, né? Agora aqui, qual que é a minha amplitude? Então, eu percebo que eu tenho 5 volts pico a pico. Tá? Então, ou seja, do pico máximo ao pico mínimo, ele está dizendo aqui, ó, 5 VPP, tá? Nesse caso aqui, o sinal que eu estou aplicando no meu circuito, ele está dividindo por 2 porque eu estou aplicando num divisor de tensão com 2 resistores iguais. Então, vamos ler aqui, ó, a tensão pico a pico, né? Então, quantos quadradinhos eu estou usando aqui, ó? Se eu for contar pico a pico, ó, eu começo aqui, ó, 1, 2 e meio. E eu tenho mais 1, 2 e meio para baixo, né? No caso da nossa onda aqui simétrica, né? Se você somar aqui o número de quadradinhos, 1, 2, 3, 4, com meio de cima e meio de baixo, 5, tá? Então perceba aqui que realmente, ó, eu estou com meio volt por quadradinho, ou seja, no meu eixo vertical, eu tenho meio volt. 5 quadradinhos vezes meio, 2,5 volts, de pico a pico. Tá? Então, de pico a pico 2,5. Se eu quiser medir a metade, né? Então é como se fosse 1, 2,5 quadradinhos. Tá? Perceba aqui, ó, que ele mostra para mim, eu tenho não sei se vocês estão vendo aqui no mouse, ó, 1,250, ou seja, 1,25 volts, que é a metade de 2,5. Tá? Então, vocês vão fazer isso para mim.
colocar qual que é o período, no caso aqui o período 1 milissegundo, qual que é a minha frequência, né? Então, se é 1 milissegundo, 1 sobre 1 milissegundo, no caso aqui 1 kHz, tá? Isso por onda, no caso aqui eu estou com uma onda senoidal, tá? Aí depois vai fazer a mesma coisa para uma onda quadrada e depois triângulo. E medir o que? A amplitude de pico e amplitude pico a pico, tá ok? Isso aqui, ó, quando eu mudar aqui para quadrada, vocês vão ver aqui o resultado da quadrada, tá vendo? No caso aqui, ignora essa parte aqui, esse pico, é porque a onda quadrada ela gera mesmo, isso aqui é devido à capacitância do próprio cabo, tá? Ele gera essa distorção. Mas aqui, considera aqui a parte plana, aqui no caso da onda quadrada, né? Perceba que a amplitude é a mesma, né? Eu estou na mesma frequência, eu só mudei o tipo da forma de onda. E eu vou fazer também 2 sinais na onda triângulo, tá? Então vocês vão conseguir medir também. Então eu vou pegar 2 sinais de cada, tá? 2 senoidais, 2 triângulos, 2 quadrados. Eu quero que vocês façam a interpretação do osciloscópio, né? Eu estou fazendo a leitura aqui na prática, tá? E aí vocês vão ler para mim e dizer qual o resultado, tá ok? Então aqui, pessoal, então nós vamos fazer essa prática, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês os sinais lidos, né? Vou deixar aqui essa tabela, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, o primeiro sinal, por exemplo, né? Um sinal senoidal, né? Então nós vimos lá no vídeo que eu fiz a parte como que ele foi gerado, né? O sinal está gerado aqui. O que eu quero que vocês façam? Interprete ele colocando aqui, né, sinal 1, né, qual que é a base de tempo que está sendo utilizada aqui na leitura, qual que é o número de divisões por volts, né, então volt por divisão, isso no eixo vertical, e com isso a gente consegue fazer a leitura do período, da frequência e da amplitude de pico, tá? Eu pedi aqui a tensão de pico, mas se você quiser medir a tensão pico a pico, é só colocar, né, VPP ou VP. Nesse caso aqui eu estou pedindo VP, mas pode colocar os dois aí na hora de vocês estarem escrevendo, tá? Então vocês vão interpretar, são 6 sinais, tá? Vamos fazer esse aqui só para a gente entender como é que seria, né? Então, por exemplo, né, esse aqui, ó, eu tenho um sinal. Vamos pegar aqui, ó, qual que é a base de tempo aqui que eu estou utilizando. Então, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho aqui 1 milivolt como base de tempo. O que significa? No eixo horizontal, né? Vamos colocar aqui, ó, no eixo horizontal. Cada divisão dessa aqui, ó, corresponde a 1 milissegundos, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, onde começa o meu período? Então eu tenho meu período começando aqui, por exemplo. Então eu tenho meu período começando aqui, por exemplo, e ele termina aqui, né? Então, quantas divisões eu tenho? Ó? Então, a partir desse ponto, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 divisões, tá? Então, 5 vezes o quê? 1 milissegundos. Então, primeiro aqui, a base de tempo, 1 milissegundos. Qual que é o meu período? Então, período T é igual a 5 milissegundos. Se eu fizer 1 sobre isso, então se eu pegar aqui, ó, eu tenho um período de 5 milissegundos. Se eu fizer 1 dividido por 5, então 1 dividido por 5 milissegundos. Hz. Então essa é a minha frequência. Então vou colocar aqui, ó, frequência 200 Hz. Aí em seguida
eu verifico a minha amplitude. Então, no eixo vertical agora, né? Vamos colocar assim, ó, no eixo vertical. No eixo vertical. Eu tenho aqui, ó, né, o vertical. Eu tenho aqui, ó, 200 milivolts por divisão, né? O que significa? Que cada quadradinho daqui até aqui, ó, eu tenho, né, cada quadradinho aqui, ó, tem 200 milivolts, tá? Então, se eu quiser medir aqui a minha amplitude, por exemplo, do zero, né, aqui é o zero, que é a minha referência, em relação ao pico aqui, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Quase 5. Então 5 vezes, né? Então deixa eu colocar aqui, base de tempo, né? Volts por divisão, 200 milivolts, tá? Então, qual que é a minha tensão de pico? É 5 vezes 200 milivolts. Ou seja, eu tenho uma tensão de pico de 1 volt, tá? Então vou colocar assim, ó, 1 VP. Se eu quiser colocar aqui o VPP, eu posso dizer que eu tenho, na verdade, 2 VPP. Porque se eu pegar de pico a pico, né? Então eu tenho 5 divisões, mais 5 eu tenho 10. Se eu pegar e multiplicar por 200, vai dar 2 VPP. Então eu posso ter a tensão de pico ou pico a pico, né? Mas nesse caso aqui eu posso apenas dizer a tensão de pico porque eu sei que é simétrico, né? O sinal gerado é um sinal simétrico. Tá? Então é para fazer dessa forma, né? Então mostrando aqui, depois eu vou mostrar os resultados para vocês, eu vou deixar vocês fazerem primeiro, depois eu vou estar mostrando o resultado. Por exemplo, ó, dessa medida aqui, do osciloscópio, o gerador de função, ó, ele estava calibrado dessa forma, né? Então nesse momento aqui, ó, aqui eu estou no gerador, tá vendo? Então aqui eu peguei o sinal do gerador, ó, eu peguei um sinal de pico a pico de 4 volts e uma frequência de 200 Hz, tá? Então, só cuidado aqui, depois eu vou mostrar a resposta. Então, por exemplo, aqui está 4 volts pico a pico, né? Então, de pico a pico, né, seria desse ponto até esse ponto. Então, daqui até aqui eu tenho 4 volts. Tá? No caso aqui, a tensão de pico minha aqui, ó, é uma tensão de 2 volts, tá? Então tome cuidado na hora que eu colocar essa resposta, porque a tensão que eu estou aplicando é 2 volts. Só que você leu aqui uma tensão de pico de 1 volt. Por que isso aconteceu? Né? Eu já expliquei aqui. Eu estou aplicando um sinal, então, por exemplo, eu apliquei um sinal aqui de 2 volts de pico, ou, tanto faz, né, 4 volts pico a pico, né? Na verdade, tanto faz eu dizer dessa forma ou de outra, né? Vamos considerar, para não ter dúvida, vamos considerar apenas a tensão de pico, né? Deixa eu apagar aqui então. Então eu tenho 2 volts de pico. Como aqui eu tenho 2 resistores, né? Estou pegando a tensão no meio. Eu acredito que eu deveria medir aqui quanto de pico? 1 volt de pico, porque eu vou pegar metade. Então, só uma observação, na hora que eu colocar a resposta, né, para vocês, essa tensão que vocês leram aqui de 1 volt de pico, né, ela tem que ser a metade da tensão gerada. Então, depois eu vou colocar a resposta para vocês, tá, desse jeito aqui, com essa tela, porque eu tirei o print do sinal lido e do sinal gerado, tá ok? Então vocês conseguem depois verificar, né? Eu vou deixar primeiro vocês fazerem, depois eu ponho a resposta para vocês conferirem. Tá? Então são 6 sinais, então são 2 sinais senoidal, né? Então tem esse aqui também, depois vocês fazem a leitura. 2 sinais, ó, o sinal 3, onda quadrada, um outro sinal, onda quadrada, um sinal 5, uma onda triângulo, tem aqui as características, e mais um último sinal, também onda triângulo, tá ok? Então eu vou deixar para vocês aqui fazer a leitura e aí depois vocês mandam a resposta para mim, tá ok? Até mais.